O encargo nessa manhã, irmãos, é continuarmos no capítulo 19 de Apocalipse. O tema é bem parecido com o que o irmão Diniz compartilhou na semana passada. Eu coloquei a esposa do Cordeiro e o seu exército. Tá? A gente vai continuar no capítulo 19 porque eu creio que tem mais algumas coisinhas que nós poderíamos estar trazendo, principalmente para a nossa vida, né, no nosso dia a dia. E o texto, então, de Apocalipse são dois trechos, né? Um começa no versículo 7, vai até o 9, e o outro, versículo 13 e 14. Nós vamos ver aí o primeiro trecho, que é Apocalipse 19, de 7 a 9, onde fala basicamente da esposa do Cordeiro, né? Diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, quem está falando aqui é João, né? O anjo disse para João, né? Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então a gente vai primeiramente considerar algumas questões com relação a esse texto, né? E a primeira coisa que eu queria estar vendo com os irmãos é que onde é que a gente está em Apocalipse, né? Nós estamos num momento bastante singular, pouquinho antes do início do milênio, né? E uma série de coisas já se passaram, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Está muito pequenininho, mas beleza. Esse esquema aqui, irmãos, ele mostra, são várias formas de interpretação de Apocalipse. A gente vai estar falando de uma delas, né, que é um posicionamento pré-milenista, né, ou seja, pré-milenista quer dizer assim, aqueles que creem que o Senhor Jesus volta antes do início do milênio, tá? E ele é também pré-tribulacionista, que quer dizer que essa linha crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Pré-milenista, pré-tribulacionista, né? E de forma bem simplificada, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo, né, a era da igreja, né, ali que é onde nós estamos. Aí tem uma barrinha lá de 7 anos que a gente entende que compõe o período da tribulação, né? Como esse gráfico, essa forma crê que os cristãos serão arrebatados, aquela primeira setinha preta embaixo, ela quer dizer isso, né? Que os cristãos serão arrebatados, e depois, o próximo grande evento, vamos dizer assim, seria o milênio, e esse risco em vermelho significa o tempo de Apocalipse 19, tá? Apocalipse 19, então, está justamente ali, um pouquinho antes do milênio, e ele fala das bodas do Cordeiro, irmãos. As bodas do Cordeiro, pelo menos para mim, é uma das coisas que a gente tem esperado por muitos e muitos anos, como igreja, e com certeza o nosso Senhor também tem esperado isso, porque o propósito de Deus é que Cristo tenha uma esposa. E, irmãos, chegou o momento. Apocalipse 19 é esse momento onde as bodas do Cordeiro são chegadas. Chegou o momento. Então, irmãos, aquilo que todo o cristianismo, todo o universo, o próprio Cristo e a igreja aguardam. Então esse momento chega em Apocalipse 19. E é por isso que o título que eu coloquei é a singularidade desse momento.
Então, por irmãos, isso que o título que eu coloquei é a singularidade desse momento. Então, irmãos, esse momento não é um momento qualquer. É um momento realmente para nós, principalmente para a igreja, nós abrimos muito os nossos ouvidos e falamos: Senhor, que momento é esse? Né? Então, eu vou passar rapidinho por algumas coisas que nós já sabemos, nós já escutamos, eu quero só relembrar. Tá? Então, o que está acontecendo nesse momento, irmãos? Ou o que já passou, o que nós já... Né? É uma série de coisas que já aconteceram e agora tem um marco aqui. Tá? O que já aconteceu, irmãos? Esse momento ele acontecerá depois do arrebatamento. Então o arrebatamento já aconteceu. Tá? De acordo com 1 Tessalonicenses, né, que está aí 4, de 16 a 17, né, aquele texto que os mortos ressuscitarão, né, eles ressuscitarão primeiro, depois nós também seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Esse momento já passou na época de Apocalipse 19, então arrebatamento já aconteceu, né? Item B aí, tribunal de Cristo, também já passou, né? Texto de 2 Coríntios 5,10, que a gente também já sabe, né? Tribunal de Cristo também já ficou para trás. Ele também já aconteceu porque nós vimos nos capítulos anteriores, né, 17 e 18, a destruição da Grande Babilônia, irmãos. A Grande Babilônia já foi destruída, caiu a Grande Babilônia. A gente viu nas reuniões anteriores. Né? Letra D, será a consumação da união mística entre Cristo e Igreja. Isso mais ou menos a gente está falando, irmãos. A união de Cristo e a Igreja. O noivo e a noiva vão se encontrar. Ontem nós vimos o casamento de Isaac, que é uma simbologia disso. Né? O Espírito Santo trazendo a Rebeca lá para Isaac, ela é apresentada para Isaac e eles têm o seu momento de núpcias. Né? Então, será consumada a união mística entre Cristo e a Igreja. Letra E, a esposa estará adornada e vestida com linho finíssimo, que são os atos de justiça resplandecente e puro. Isso o texto diz. Irmãos, a noiva tá pronta. Né? As irmãs que já casaram, né? Bom, todas aqui, né, já passaram por essa experiência e eu creio que uma dos grandes momentos pré-nupcial é a hora que vai experimentar o vestido de noiva, né? E todo mundo fica naquele negócio, né? Os convidados estão todos lá sentados, de repente abre-se uma porta e aparece a noiva, né? Toda vestida, toda paramentada. Então aqui, irmãos, a esposa está pronta, ela está adornada, ela está vestida de linho branco, finíssimo, resplandecente e puro. É aquela coisa que você olha e fala: irmãos, esse é o momento de Apocalipse 19. Não é um momento qualquer. Tem mais. A esposa será apresentada e confessada diante do Pai e dos anjos. Então, vamos ler esse texto de Apocalipse 3, 5, só para a gente lembrar um pouquinho, que eu acho que ele é bem significativo. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, olha aí, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aos vencedores da igreja em Sardes, o Senhor escreve isso. Vai ter vestiduras brancas e terá o seu nome confessado diante do Pai. Então, irmãos, essa é a igreja, essa é a noiva do Cordeiro, que está vestida corretamente, e ela é apresentada então ao Pai e confessada diante do Pai e diante dos anjos. Então, irmãos, vamos formando um pouquinho
desse cenário na nossa cabeça. Letra G, a igreja apossar-se-á de toda a sua herança como noiva de Cristo, desfrutando de todos os benefícios advindos dessa união. Então, esse dia, irmãos, que a gente sonha que o nosso acesso, não que ele, nós temos pleno acesso ao Senhor hoje, pela sua graça, e nós temos acesso ao trono de graça, mas eu acho que vai ser incomparável esse dia que nós vamos estar frente a frente, vendo o nosso Senhor. Então, formando essa imagem, será um acontecimento único. Por isso o anjo disse para João: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, felizes, aqueles que forem chamados para participar desse momento. Eu acho que nós já, pelo menos algumas vezes, nós já tivemos uma experiência de termos o casamento de alguém que é conhecido nosso e a gente não foi chamado, né? Corre uma frustraçãozinha, né, lá no fundo, né? Mas bem-aventurado aqueles que são chamados. Esse momento, ele precederá, ou seja, ele vai acontecer logo antes, então, da instalação ou da instauração do reino de Deus nessa terra. Então, o milênio é quando o reino de Deus, aquela oração que a gente faz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Milênio, o reino de Deus é implantado nessa terra. Então esse momento, ele logo antes, pouquinho antes, acontece logo depois das bodas. O reino de Deus desce para a terra, irmãos. E aí a história vai ser totalmente diferente. O Senhor reinará sobre as nações. Essa terra será uma outra terra, não é ainda o novo céu e a nova terra, mas todo o mal, vamos dizer assim, ele quase que todo o lixo da terra, ele é varrido e jogado para fora. A grande Babilônia já foi, né? A gente vai ver que o falso profeta, ele também vai ser preso. Então, no milênio, o que vai ser feito vai ser a vontade de Deus, vai ser realizada nessa terra. Então, esse momento ele acontece um pouquinho antes disso, tá? E, bom, então, eu acho que isso já dá para dar para nós uma ideia, irmãos, de que momento é esse. O que está acontecendo em Apocalipse 19? Então, não é, pelo menos para nós como igreja, não é um momento qualquer. Mas aí, irmãos, bom, o anjo disse para João: bem-aventurados aqueles que são chamados para fazer parte, bem-aventurados os convidados, né? Mas aí então, irmãos, quem são esses que foram chamados? Vocês têm vontade de estar lá nesse dia? Felizes os que forem chamados. Quem são esses chamados? Quem vai estar lá? E eu coloquei aqui algumas características que provavelmente, isso aqui não é uma lista assim exaustiva, não, se não está aqui não vai estar, é uma visão, tá, irmãos? Não sejamos tão dogmáticos assim, né? Mas eu quero com isso dar uma ideia de quem são esses? Quem são esses que foram convidados, que foram chamados para essa ceia? Então, primeiro, serão todos os cristãos verdadeiros do Novo Testamento. Tá? Cristãos verdadeiros, tá? Cristão falso, mas cristão que creu. Parece que é redundante. Cristão que creu em Cristo é muita redundância, né? Mas todo cristão verdadeiro, e talvez inclui também, eu não tenho clareza disso, talvez inclua também os nossos santos do Antigo Testamento, né? Mas com certeza, né? Vamos pensar mais na nossa realidade, né? Cristãos verdadeiros do Novo Testamento. Aí, letra B, as 5 virgens prudentes, lá de Mateus 25, os irmãos conhecem, nós todos conhecemos a parábola das 10 virgens.
das quais 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E pela parábola a gente tem então isso, né? As 5 prudentes, elas, hora que o noivo chega, elas vão para as bodas. As 5 nécias, elas chegam atrasado, hora que a porta já fechou. Então as 5 prudentes vão estar, as 5 nécias não estarão. Na continuidade de Mateus 25, aí tem aquela parábola dos talentos. E lá tem pelo menos 2 classes de servos, né? O servo bom e fiel. Mas também tem o servo mau e negligente. O servo bom e fiel, esse provavelmente vai estar na festa das bodas. O mau e negligente não vai estar. Porque na própria palavra fala que ele vai ser lançado fora. Né? Então o mau e negligente não vai estar aqui. Letra D. Aqueles que foram ressuscitados ou então arrebatados, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, que a gente já viu que aquele momento que Paulo fala, olha, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos, estivermos vivos, então seremos arrebatados. Esses então também vão estar lá, né? Eu não sei se todos eles, mas com certeza os que estiverem nas bodas, eles passarão ou pela morte e ressurreição, ou então passarão pelo arrebatamento. Letra E. Passaram pelo tribunal de Cristo e foram galardoados, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então, tribunal de Cristo também, como a gente falou, já aconteceu, e aqueles que passaram pelo tribunal de Cristo e foram galardoados, né? Também com certeza vão estar nas bodas. Outra classe de irmãos que estarão lá foram aqueles que edificaram com ouro, prata e pedras preciosas. Então, de acordo com o texto de 1 Coríntios 3, verso 12 a 15, né? A gente sabe então que Paulo fala então, vede prudentemente como edificais, se com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno e palha, né? Porque a obra de cada um vai ser testada pelo fogo. E se for testada pelo fogo e a obra se queimar, né? Aquele que fez a obra, ele não vai ser perdido, mas ele será salvo como que pelo fogo. Então, eu não sei onde que esse que edificou com madeira, feno e palha, onde que ele vai estar, mas eu creio que ele não vai estar nas bodas, aqui de Apocalipse 19. Tá? Mas aquele que edificou com ouro, prata e pedras preciosas, esse sim vai estar lá. Mais um ponto, todos os vencedores, lá do comecinho de Apocalipse, das 7 igrejas, né? Cada uma delas, a gente fala que tem o chamamento do nosso Senhor ali para os vencedores das 7 igrejas. Ao vencedor darei que... Então, várias promessas que são feitas aos vencedores, né? E eu queria ler pelo menos 2 passagens aí desse texto, Apocalipse 3, 4 e 5, a gente já leu, né? E o versículo 18 de Apocalipse 3, que fala então da carta à igreja em Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, quem comprou aqui vestidura branca vai ter vestidura para comparecer no tribunal, ou nas bodas. Mais uma questão agora dentro do livro de Apocalipse, que é Apocalipse 18, que nós vimos já bem no passado, né? Recente, que é aquela visão do filho varão e daqueles que venceram. Eles, pois, o venceram. Eles quem? Aqueles que venceram a Satanás, né? Porque
Fala lá do acusador, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, né? Então tem a acusação de Satanás, mas tem aqueles que vencem. Eles, pois, o venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram e que não amaram a sua própria vida, mesmo em face da própria morte. Esses vencedores, lá de Apocalipse 19, que venceram as acusações do diabo, também vão estar lá. E por último, irmãos, os 144 mil de Apocalipse 14, né? Fala que eles eram primícias para Deus e para o Cordeiro, porque eles tinham algumas características, né? Eles não se contaminaram com mulheres, a gente já explicou isso, não vou voltar, né? O sentido de serem castos, né? Não é que eles não tinham um relacionamento sexual com mulher, o sentido aqui é outro, né? É de impureza, tá? Seguidores do Cordeiro, aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, em cuja boca não se achou mentira e não tem mácula, por isso são vestidos de vestiduras brancas, tá? Então, uma leve passada pela característica ou pelas características que compõem este grupo de bem-aventurados que serão chamados para aquele momento. Então, como nós dissemos, irmãos, a noiva está prestes a se casar com o noivo, e será um momento aguardado por todo o universo. Todo o universo espera. A palavra fala que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu não sei como que os irmãos se sentem, né? Depois dessa relação, a gente olha e fala, bom, eu queria estar lá, mas e esse monte de peneira que eu tenho que passar, né? Tudo isso que a gente viu, irmãos, né? Cada um desses pontos. Será que a gente está apto? Então, a gente vai ter um pouco mais de comunhão a respeito disso. Vamos para Apocalipse 19 agora, que é o segundo trecho, né, que fala do exército, verso 13, 14 e depois o verso 20 de Apocalipse 19, que fala, está vestido, falando de Cristo, né, com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A mesma coisa que fala da noiva, né? Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí o verso 20 fala, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e os dois foram lançados vivos dentro do lago, tá? Então, aqui fala dessa batalha, né? A chamada batalha de Armagedon, né? Onde o Senhor com os seus exércitos, ele pisa no lagar da sua ira, né, do seu julgamento, só que ele não vai sozinho, ele vai junto com os seus exércitos, mas os exércitos aqui é um exército noiva, é uma noiva exército. A noiva de Cristo vai junto com ele. E a gente viu também, acho que o irmão Diniz compartilhou a semana passada, que o que a noiva fez? Não fala, né? Provavelmente só o Senhor. A vitória foi ganha pelo Senhor. A noiva, ela e o exército, ele é a vitória. A vitória é ganha pelo Senhor, e essa vitória, na verdade, ela foi vencida lá atrás, quando o Senhor Jesus, ele foi e derramou o seu sangue. Então, isso aqui é só vamos dizer assim, o golpe de misericórdia, porque a vitória já estava garantida. O que nós fizemos para isso? Nós não fizemos nada, mas nós estamos lá, junto com o nosso Senhor, e a vitória do Senhor é a nossa vitória. Por quê? Porque Ele venceu. Ele venceu e nós somos um com Ele. Nós somos vencedores também juntamente com Cristo. Então a esposa e o exército são as mesmas pessoas, e eles herdam a vitória de Cristo. Pergunta mais importante do dia: onde você acha que estará quando essas coisas estiverem acontecendo? Enquanto as bodas do Cordeiro estiverem acontecendo, onde? E a pergunta aqui é você mesmo, você e eu, individual.
para cada um de nós. Onde nós estaremos? Acho que nós já dissemos que nós temos vontade de estar. Nós queremos. E o que a gente pode fazer, irmãos? Você tem certeza de onde você vai estar? Algumas possíveis respostas que a gente pode ter, né? Primeiro ali, a primeira delas aí, tem uma interpretação diferente desse texto aí, então, bom, se você tem, amém, eu não quero nem discutir interpretação, alguns pensam diferente, alguns milênio, esse milênio aqui é figurativo, né? Nós já estamos alguns pensam que já estamos no período do milênio e tal, então tem uma interpretação diferente, cada um tem a liberdade, vamos dizer assim, de estudar a Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. Então, não, esse negócio de bodas, eu acho que não é assim, ok, então a gente não tem que discutir. Se você pensa diferente, amém, né? Seja fiel ao Senhor dentro daquilo que o Senhor tem mostrado para você com relação a isso, né? Uma segunda possível resposta seria esse que está em verdinho aí: certamente estarei nas bodas, porque eu sou um cristão genuíno e Cristo é minha justiça. Tem um grupo grande de irmãos que pensam assim também: olha, eu sou um cristão, eu creio no Senhor, Ele é a minha justiça, né? A salvação é pela graça e a salvação não se perde, então com certeza eu vou estar lá, né? Nem me pergunta, logicamente eu estarei lá. Se essa também é a posição, e eu não quero tecer nenhum nível de comentário se está certo, se está errado, né? Cada um que tem a fé a tenha para si mesmo, né? E é uma forma de pensar e de interpretar também, né? Cristo é minha justiça. Então Cristo é a minha vestidura branca. Então, se eu tenho vestidura branca, Cristo que me deu, Ele é a minha justiça, né? A palavra fala que Ele se vos tornou justiça. Jesus Cristo é a minha justiça, então eu vou estar lá, por que não, né? Ou então a gente pode dizer: eu não sei, né? Não sei, eu espero, mas não sei. Ou então, essas três outras aí, acho que elas querem dizer a mesma coisa, né? Ou eu não sei, ou então eu espero estar nas bodas, ou então eu posso até achar que eu não estarei, né? Eu gostaria, mas eu pelo jeito que as coisas estão indo, eu acho que eu não estarei, né? Eu quero me prender só a essas últimas três em azul aí, porque as outras duas, acho que não tem muito o que comentar, cada um tem a sua maneira de interpretação, mas talvez a gente consiga pegar uma boa parte de irmãos aqui com essas três possíveis respostas que estão em azul aí, né? Ou eu não sei, ou eu tenho vontade de estar, ou eu até penso que eu não vou estar lá, mas que eu gostaria. Para tentar ajudar um pouco em, quem sabe, um pouquinho mais de certeza, né? Então, como que eu posso saber? Ou como que eu posso ter um certo direcionamento, né? O ponto que eu queria chegar aqui, irmãos, se eu vou estar lá naquele dia, certamente depende do quê? Do meu hoje. Como eu vivo hoje. A minha participação naquele dia não vai ser feita e não vai ser ganha naquele dia. Ela é construída na minha vida e na tua vida, irmãos, hoje. É dia a dia. Nós cantamos cada dia, dia a dia. Como foi falado também na reunião passada, é o bordar, né? Esse bordado ele é feito dia a dia. Então, se nós olharmos um pouco para o nosso hoje, nós podemos ter uma noção. Se eu olho o meu hoje, eu estou bordando, então eu estou preparando as minhas vestes, né? Se hoje eu vivo em uma possível situação, né, como está aí, pecados, o meu hoje ele é recheado de pecados, de fraquezas e de derrotas. Se o meu hoje ele é enredado pelo sistema do mundo, que é a Babilônia, que a gente já viu também, né? Eu estou envolvido com a Babilônia, e se esse é o retrato do meu hoje, então eu preciso ficar um pouco preocupado, porque talvez com esse meu hoje, eu não vou estar lá. Então uma dicasinha vamos olhar para o nosso hoje, tá? Mas aí vem esse versículo de Hebreus 4, né? Irmão, se hoje eu olho e falo,
Senhor, não tem condições. O que eu posso fazer? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o que eu queria compartilhar com os irmãos é que, irmão, por pior que seja o seu dia, por pior que seja o seu hoje, nós temos algo na nossa vida que podemos fazer hoje: arrepender. Vida de oração, de confissão, de reconhecimento diante do Senhor. Então, irmãos, por mais negro e por mais horrível que seja o meu pecado e o seu pecado, nós temos saída. Irmãos, existe remédio para nós. Então, se você acha que você não vai estar, você pode mudar essa sua perspectiva, mudando o seu hoje. Nós temos algo chamado sangue do Cordeiro. Então, irmãos, hoje eu posso me arrepender, hoje eu posso mudar, hoje pode ser diferente. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E lembrando lá irmãos, a gente já cansado de saber disso, né? João 19:34, quando o Senhor Jesus está na cruz e um soldado vai lá e abre o lado do Senhor, quantas mensagens nós já ouvimos a respeito disso? Saiu sangue e água. Irmãos, essas duas coisas, elas são a arma para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida e na minha vida, na vida da igreja, porque com o sangue Ele nos purifica. Eu queria até ter cantado aquela música hoje, que acho que talvez a maioria dos irmãos conheçam, né? Alvo mais que a neve, mesmo que o meu pecado seja vermelho como a escarlata, se nós a Ti confessarmos, não somente perdoas, Ele nos torna alvos mais do que a neve. Ô Sérgio, estou cansado de ouvir isso, mas irmãos, nós não podemos esquecer nunca do valor do sangue na nossa vida. No que é que nós confiamos, irmãos, para estarmos diante do Senhor? Nas nossas justiças? Naquilo que nós fazemos? Não, irmãos. A única coisa que nos garante acesso à presença do Senhor há 10 anos atrás e por toda a eternidade vai ser sangue do Cordeiro. E irmãos, nós temos o sangue do Cordeiro, então nós não podemos esquecer do sangue. Então, se eu tenho pecado, o Senhor tem o sangue. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, tem pecados na tua vida que você tem lutado há tanto tempo? Eu tenho. O que a gente faz com isso? Sendo desse jeito eu não vou botar. Irmãos, sangue do Cordeiro. Tem aquele ditado: pecado confessado é pecado perdoado. O que nós não podemos fazer na nossa vida, irmãos, é levar com a barriga. Não tratar das coisas que o Senhor coloca na nossa vida. E se eu caio, irmãos, então, isso não é uma questão de perfeição, não é uma questão de santidade absoluta, é uma questão de... João mesmo fala, olha, se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso. O Senhor nos conhece, nós nos conhecemos, mas o Senhor fala, sangue do Cordeiro. Nós precisamos não ter nenhuma desculpa para nós mesmos. No nosso hoje, se eu pequei hoje, eu preciso, Senhor, é verdade, me cobre com sangue, Senhor. Eu reconheço, eu confesso diante do Senhor, eu errei mais uma vez, Senhor, mas eu clamo pelo Teu sangue. E o que acontece depois disso, irmãos? Alvo mais que a neve, linho fino
branco. Então é por isso que dia a dia, hoje, nós precisamos tratar conosco, lavando as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro, para que nós tenhamos vestiduras brancas. Mas tem mais uma coisa, tem a água, e a gente está cansado de saber também de falar que a água, o sangue é para nos purificar, e a água é o que? A vida de Cristo, que ela foi dada a nós para nos capacitar ao quê? A termos atos de justiça, porque a vestimenta são o quê? São os atos de justiça que nós praticamos. Então, não somente do lado negativo, para estar com os nossos pecados, nós temos a água que nos inunda, ela foi dada para nós. O Senhor Jesus já deu. Então, é por isso que hoje nós podemos ser tais que são vestidos de vestiduras brancas, porque nós as lavamos no sangue do Cordeiro, mas também nós desfrutamos do nosso Senhor, nós vamos até a Ele e nós fazemos aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E aqui, irmãos, quantas coisas nós temos oportunidade de fazer no nosso hoje. E não pensem que são coisas grandiosas ou coisas espetaculares, mas o próprio Senhor fala que se você der um copo de água, já falei isso, né? A um desses meus filhinhos, né? Você vai receber galardão. Então, nessa questão, não pense muito em fazer o bem, irmãos. Assim, não é você não pensar em fazer o bem, mas não pensem muito para fazer o bem. Você tem oportunidade, não faça. Você pode oferecer um copo d'água para alguém, ofereça. Você pode ligar para o irmão. Faça. Tem outro versículo que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas um outro ponto que está aqui, que eu estou pulando, né, mas aqui o versículo de baixo aí. Portanto, também nós, né, texto de Hebreus 12, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né? O escritor aos Hebreus sabe da nossa realidade no nosso dia a dia, mas ele fala, olha, se desembaraça desse negócio, né? Mas hoje, amanhã, a gente tem que fazer isso constantemente, né? Ele fica se apegando a gente, mas larga, se desembaraça, trata com isso, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós corremos e nós vivemos o nosso hoje, irmãos, não olhando para nós. Não olhe para você, mas olhando para Cristo, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, é o nosso noivo. Então, pensa um pouquinho lá naquela figura do exército, né? A noiva exército em Apocalipse 19, né? Houve uma vitória naquela batalha, não houve? Traz aquela situação para hoje. Nós não vamos ser o exército de Deus, do Senhor, só lá naquele dia, irmãos. Hoje nós já somos o exército. Então pense que nós estamos com o nosso Senhor. Hoje nós estamos com o nosso Senhor e nós temos um inimigo que vem nos assediar, que vem nos enredar, que vem querer fazer coisas e colocar coisas na nossa cabeça. Olhe para Cristo, olhe para aquele que está sentado naquele cavalo branco e que tem poder, e que nós podemos olhar para ele e falar, Senhor, me socorre. Aquela vitória daquele dia, irmãos, ela é ganha hoje, é ganha no teu hoje, é ganha no meu hoje, né? Se eu for derrotado, nós estamos ainda em treinamento. Às vezes a gente dá uma caída, mas levanta e continua, irmãos. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não olhe para você, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E aí a palavra fala também que ele vive intercedendo por nós. Ele está lá intercedendo por nós hoje.
tá? Estou falando muito hoje, né? Mas é de propósito. Então, o Apocalipse 12 que a gente já viu, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da própria morte não amaram a própria vida, né? O nosso acusador, aqui nesse texto de Apocalipse 12, ele é derrotado cada vez que nós usamos o sangue do Cordeiro. Irmãos, nós não o vencemos discutindo com ele. Nós não o vencemos ouvindo as coisas que ele está falando, falando, é mentira e não sei o quê. Irmãos, a acusação do diabo na tua vida e na minha vida, como que a gente trata? Sangue. Não tem que se justificar. Não tem que discutir com o diabo. Simplesmente, se nós erramos, é nosso pecado, Senhor, é verdade. Me cobre com teu sangue, Senhor. E aí você, de novo, né? Alvo mais que a neve, tá? E onde que eu busco a vestidura de linho? Não é no teu próprio braço. É o Senhor que já nos deu. Não é o nosso próprio esforço, irmãos. O Senhor já nos deu. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, essa é a obra do Senhor Jesus por mim e por você. Esse verso de Paulo, né, em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então é o que eu estava falando, né? Irmão, não despreze ou não desperdice as oportunidades que você tem de fazer as pequenas coisas, os pequenos. De vez em quando o Senhor fala no nosso ouvido para socorrer alguém, seja ele irmão ou não irmão. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então fica aqui o incentivo, né, de as obras, né, os atos de justiça da noiva são construídos no hoje. Mais um texto de Paulo, né? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É tão difícil fazer isso, irmãos? Não é. Nós precisamos aprender a fazer. Não é algo impossível. Não é algo que está muito longe de nós. É um exercício em fazer o bem. Então, estou incentivando a vocês e a mim fazer o bem. Do lado negativo, nós utilizamos o sangue. Do lado positivo, nós utilizamos a água, que é a vida de Cristo, que já foi dada a nós. Então eu espero que, irmãos, se a gente ficou um pouco desanimado com aquela lista de qualidades, vamos dizer assim, daqueles que vão estar chamados para as bodas, eu espero que isso possa te animar, ou te reanimar, porque, irmãos, cada um de nós aqui pode estar lá naquele dia, e nós construímos a nossa participação hoje. Enquanto nós estivermos, não, já tirou daqui, né? No período da igreja, ainda não chegou o arrebatamento, ainda, né? Uma série de coisas ainda não aconteceram. Então nós podemos mudar a nossa realidade do hoje. É difícil usar o sangue, irmãos. Eu muitas vezes me esqueço do sangue. Então, sangue precioso, ele vai seguir a nossa experiência com o Senhor.
por toda a nossa vida. É dele que nós obtemos a possibilidade de sermos justos. E é com a vida dele, então, que nós podemos praticar atos de justiça, por menores que eles sejam aos teus olhos e aos meus olhos. E outra coisa, irmãos, é que o Senhor fala que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que foi dado um pouco menos, o Senhor sempre vai cobrar de acordo com aquilo que Ele deu para cada um de nós. O que Ele cobrar de mim provavelmente vai ser diferente do que Ele vai cobrar da Luísa, e vice-versa. Seja fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor nos coloca. É o que Ele falou para o servo, né? Você foi fiel no pouco, eu te dei 2 talentos. Você me devolveu mais. Então, naquilo que o Senhor está nos dando, Ele vai pedir para nós. E quando chegar o dia de nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós teremos algo a apresentar ao Senhor. E um último ponto, irmãos, que eu até fiz uma propagandazinha lá na reunião de ontem. Eu não sei se vai dar para a gente explicar direitinho isso, mas uma coisa que a gente nota é que parece que tem 2 bodas. Tem uma antes do milênio e tem uma depois do milênio. Na hora que chega em Apocalipse 21, os irmãos vão ver, parece que tem uma outra boda. Só que entre uma e outra, aparentemente, eu vou falar aparentemente porque eu não tenho certeza dessas coisas não. Agora eu vou estar conjecturando com os irmãos, tá? Me deem essa liberdade. Uma vai acontecer antes do milênio, a outra vai acontecer depois do milênio. Mas, Senhor, que negócio que é isso? Por que tem 2 bodas? Qual que é a minha conjectura aqui? Qual que é meu pensamento? Me parece que nem todos os cristãos, ou nem todos os filhos de Deus, vão estar na primeira boda, né? Porque aquela série de crivos que a gente passou, fala, bom, se eu não vou estar aqui, eu vou estar onde? Alguns podem pensar, não, se você não está aqui, você é incrédulo, você vai ser considerado incrédulo e bau, já foi, né? Se você não está lá em Apocalipse 19, você não vai estar em Apocalipse 21, nem na Nova Jerusalém, você vai estar fazendo companhia lá para Satanás lá no lago de fogo, porque você não creu. Você foi um cristão falso a sua vida inteira, né? Tem essa, né? As 5 virgens nécias, elas não creram, então elas vão estar no lago. Aquele servo que é chamado de mau e negligente, ele também não creu, então vai estar no lago. Então, assim, é uma forma de entender, né? Pode ser. Ou então, não, mas eu criei, mas eu vivi uma vida assim, meio a meio, né? Nem cá nem lá, né? Hora sim, hora não. Então, não vou estar lá em Apocalipse 19, mas eu quero estar lá na Nova Jerusalém, porque o Senhor falou, olha, salvação é pela graça, mediante a fé. Eu creio, eu tenho fé, né? Eu creio no Senhor, mas minha vida, né, não me arrependi, eu vivi desleixadamente, né, o Senhor foi buscar fruto, eu não tinha nada para apresentar e tal, eu vou estar onde? Talvez, né? Todo mundo já ouviu falar, o Diniz falou as trevas exteriores, aqueles negócios, também não sei explicar não, né? Mas pela misericórdia do Senhor, talvez ele pegue ainda esses aqui, né? E vamos voltar um pouquinho então. Quem sabe uma turma aqui que está aqui no comecinho, né? Aquela cadeirinha lá, ela é o grande trono branco, tá? É o julgamento do grande trono branco, onde todos vão comparecer para ser julgado conforme as suas obras. E aí ele fala que aquele que não está escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago, junto com o diabo, né? Então, para que digamos que alguém que creu no Senhor, ele creu na obra do Senhor, mas ele teve uma vida desleixada, quem sabe aqui nesse período, antes do milênio, ele vai passar, não sei, né? É o que a gente, né? Ele passa o milênio lá não sei aonde, né? Mas chega aqui no julgamento do grande trono branco, e falar, o teu livro, teu nome está escrito no livro? Está escrito, então você não vai para o lago, né? Mas ele já teve uma experiência com o Senhor, eu não sei de que jeito, mas
E o ponto que eu queria chegar, irmãos, eu sempre fico pensando, né, naquela palavra que fala que apressando a vinda do Senhor, né? Senhor, como é que a gente apressa a vinda do Senhor? Tem jeito de apressar a vinda do Senhor? Aparentemente existe uma coisa na Bíblia, né? O princípio do remanescente, ou o princípio dos vencedores, ou seja lá o que a gente queira falar, é que quando toda a coletividade, vamos pensar na nação de Israel, quando toda a nação de Israel ela pecou contra o Senhor, ela foi espalhada pelo mundo todo, e chegou um tempo de restauração, não foram todos os da nação de Israel que retornaram para a reedificação do templo. Então, Ageu, Neemias, aquele tempo da restauração, poucos voltaram da sua terra, lá do exílio, para restaurar os muros e o templo lá em Jerusalém. Mas aqueles poucos que voltaram, eles conquistaram e eles, de certa forma, eles trouxeram a realidade, a restauração da nação de Israel, naquela época, para toda a nação de Israel. Então, esse princípio, mais ou menos, nos diz o seguinte, que quando toda a coletividade falha, o Senhor tem um grupo aqui que fala, não, esse daqui vai fazer. E o cumprimento deste pequeno grupo serve para todo o resto. Então, mais ou menos quer dizer o seguinte, irmãos, se nem todo mundo quiser pagar o preço, o Senhor inspira alguns para que eles tomem a dianteira. E ao se tornarem tais, eles conquistam a vitória para todo mundo. Então os vencedores, irmãos, eles não são vencedores para si mesmos. Eles são vencedores para que toda a igreja possa desfrutar da vitória que foi conquistada por Cristo. Mas Cristo não quer uma justiça simplesmente imputada por Ele, mas Ele quer Ele quer uma noiva que tenha vestidura de linho finíssimo e que tenha tido atos de justiça, que Ele possa apresentá-las ao Pai e falar, não, é esse daqui, mas... Então, as bodas de Apocalipse 19, estou conjecturando, irmãos, pode ser aqueles que a gente fala, amadureceram mais cedo, porque passaram por privações, passaram por diversas situações na sua vida, e eles podem assumir essa posição, e o Senhor fala, agora eu posso voltar. Então talvez, irmãos, esses que estão em Apocalipse 19, serão aqueles que vão disparar a vinda do Senhor, porque a sua noiva já se ataviou, não de uma forma total, toda a igreja, todos os filhos de Deus, mas uma turma que ela já se ataviou, ela está pronta. E se ela está pronta, o Senhor olha e fala, eu posso voltar. E se eu posso voltar, esses participarão das bodas em Apocalipse 19. Isso possibilita com que todos os outros possam estar reunidos depois como a noiva definitiva do Cordeiro, sei que eu posso falar assim, e vão todos estar na Nova Jerusalém. E é por isso que aqui no final eu coloquei esse versículo, que é uma coisa que a gente tem que... Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É o mesmo princípio do Senhor. Eu morro para que vocês vivam. Paulo fala, em mim opera a morte, para que em vocês opere a vida. E o Senhor falou também, olha, completai as aflições, para a gente completar as aflições que restam, né, em prol do seu corpo. O Senhor foi afligido, mas parece que Ele deixou um pouquinho. Ele falou, não é no sentido de complementar a obra redentora do Senhor,
né? Mas que em nós precisa operar a morte, para que na igreja como um todo opere a vida. Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Então, irmãos, o seu hoje não é só para você. Se você quiser mais uma incentivo para viver uma vida assim, normal, se lavando no sangue e bebendo da água da vida no teu dia a dia, ao você fazer isso, você vai abençoar o corpo de Cristo. E talvez nós estejamos apressando a vinda do Senhor, porque não sei, quando esse número se completar, o Senhor olha e fala: a minha noiva está pronta, eu posso voltar. E isso lá em Apocalipse 19, apressando a vinda do Senhor. Então esse é o sentimento que eu tive, né, nesse capítulo 19 de Apocalipse. E eu realmente espero, como eu fui encorajado a desejar estar entre aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro. E não pensar que é uma coisa difícil. Hoje nós vencemos o diabo. Hoje nós damos testemunho. E se nós fazemos isso hoje, certamente nós estaremos lá naquele dia. E que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, e que Ele realmente tenha caminho na tua vida, na nossa vida, individualmente e como igreja. Amém.